Minha família ignorou o aniversário da minha filha por 6 anos seguidos. Uma semana depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Precisamos de $5.800 para o aniversário dos filhos da sua irmã. Todo mundo vai contribuir. E ainda completou. Não seja mão de vaca dessa vez. Meu pai reforçou. Membros de verdade da família contribuem como devem. E minha irmã, sem vergonha, exigiu. Você nos deve por todos esses anos de egoísmo. Respondi enviando $2 e um bilhete. Lista de convidados errada. Depois disso, bloqueei todos os cartões compartilhados, tranquei o fundo das férias e denunciei as cobranças. Eles relataram como fraude. O banco me ligou. Eu apenas sorri e disse. Meu nome é Helena, tenho 34 anos e uma filha de 9, chamada Isla. Este é o começo da história de como minha família mostrou quem realmente era e como, finalmente, eu me defendi. E defendi minha filha. Vamos voltar ao começo. 7 anos atrás, quando a Isla completou 2 anos, organizei sua primeira festinha de verdade. Nada extravagante, só a família, um bolinho, algumas decorações simples. Mandei os convites com 2 semanas de antecedência, meus pais, Douglas e Marilyn, minha irmã Hannah, o marido dela Evan, e os gêmeos deles, que tinham 4 anos na época. No dia da festa, ninguém apareceu. Ninguém. Fiquei ali, sentada com Isla no vestidinho de aniversário, o bolo intocado na mesa, e as decorações zombando da gente nas paredes. Liguei para minha mãe. Ela disse. Ai, querida, esquecemos completamente. Os filhos da Hannah tinham um jogo de futebol. Todos fomos lá torcer por eles. Talvez ano que vem. O ano seguinte chegou. E adivinha? A mesma coisa. Dessa vez, o meu pai tinha um torneio de golfe importantíssimo. No ano seguinte, Hannah estava doente, e meus pais foram ajudar com os gêmeos. Depois, uma conferência de trabalho. Depois, uma reunião da família do lado do meu pai da qual, por algum motivo, eu nem fui convidada. Depois, todos estavam na Disney World. E no ano passado, mais uma emergência com a família da Hannah. Fiquei sabendo pelas fotos no Facebook. Todo ano eu organizava a festa da Isla, mandava os convites. E todo ano eles inventavam alguma desculpa. Minha filha parou de perguntar se os avós viriam. Parou de se animar com a ideia de festa. Aos 9 anos, a Isla já entendeu, as pessoas que mais deveriam amá-la, sempre tinham algo mais importante para fazer. Mas o pior nem é isso. O pior é que eles nunca faltaram nos aniversários dos filhos da Hannah. Nunca. Nenhuma vez. Tenho álbuns cheios de fotos das festas deles, temáticas, luxuosas, com piscina, super-heróis, circo, tudo o que você imaginar. E minha família lá no meio, sorrindo, carregando presentes caríssimos. Este ano, o 9º aniversário da Isla foi há 3 semanas. E pela primeira vez, eu nem me dei o trabalho de convidá-los. Fizemos uma festinha com as amigas da escola e com a Karen, minha vizinha, que acabou se tornando mais avó para Isla do que minha própria mãe jamais foi. Ela se divertiu tanto. E pela primeira vez, eu não precisei segurar as lágrimas ao ver a decepção nos olhos da minha filha. E aí, na última terça-feira, enquanto eu trabalhava, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Precisamos de $5.800 pro aniversário do Brandon e do Blake. Todo mundo vai ajudar. A Hannah achou uma empresa de festas incríveis, com experiências em resorts. Vamos levar os meninos pro Colorado. Vai ter esqui, salão de festas privativo, fotógrafo profissional, tudo incluso. Sua parte é $1.450. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 5 minutos. $1.450 pro aniversário dos meus sobrinhos. Mais do que todo o custo da festa da Isla, incluindo presentes, bolo, decoração e cinema com as amiguinhas. Antes mesmo de eu conseguir responder, outra mensagem chegou. Não seja mesquinha dessa vez, Helena. Os meninos vão fazer 10 anos, é uma data marcante. Queremos torná-la especial. Logo depois, meu pai entrou no grupo. Membros de verdade da família contribuem de forma adequada. É isso que fazemos uns pelos outros. E, por fim,
A própria Hannah escreveu: Você nos deve por anos de egoísmo. Está na hora de mostrar que se importa com essa família. Fiquei sentada no carro, no estacionamento do trabalho, relendo essas mensagens. Anos sendo egoísta. Eu? Egoísta? Fui eu quem passou 6 anos implorando para que minha família comparecesse aos aniversários da minha filha. Fui eu quem inventou desculpas para Isa entender por que os avós e os tios não conseguiam tirar 2 horinhas para celebrar a vida dela. Mas é aqui que as coisas começam a ficar interessantes e onde a situação financeira da minha família entra em jogo. Meus pais não são ricos, mas vivem confortavelmente. Meu pai é eletricista aposentado. Minha mãe trabalhou como secretária escolar até se aposentar, há 5 anos. Vivem modestamente, mas têm uma boa reserva. Hannah e Evan têm mais dificuldades. Ele é mecânico, ela trabalha meio período como contadora. Eu sou gerente de projetos numa empresa de médio porte e estou indo bem. 4 anos atrás, meus pais me perguntaram se eu queria participar de um sistema de apoio financeiro familiar. A proposta era que todos contribuíssem com fundos compartilhados, que seriam usados em emergências, compras maiores ou ocasiões especiais. Parece razoável, né? Eu estava bem financeiramente e queria ajudar. Criamos várias contas. Como eu tinha o melhor crédito e relacionamento bancário, fui colocada como titular principal na maioria delas. Contribuía mensalmente com $300 para um fundo de férias, $200 para um fundo de emergência e mais $150 para um fundo de ocasiões especiais. E o que via ao longo dos anos? Dinheiro saindo dessas contas sempre para a família da Hannah. Reparo no carro do Evan, ajuda com a hipoteca quando ele foi demitido por 2 meses, entrada de uma casa nova, e sim, festas de aniversário para os gêmeos. Muitas festas. Nos últimos 4 anos, contribuí com mais de $31 mil nesses fundos. E sabe quanto usei para mim? 0. Mesmo quando meu carro quebrou no ano passado, paguei do meu próprio bolso. Quando a Isa precisou de um tratamento ortodôntico caro, fiz um empréstimo pessoal nem encostei no fundo de emergência. Eu estava financiando a família da minha irmã, enquanto eles sequer se dignavam a comparecer no aniversário da minha filha. Então, quando li aquelas mensagens exigindo $1.450 para a festa dos gêmeos, alguma coisa dentro de mim quebrou. Fui para casa naquela noite e fiz as contas. Somando os fundos e os empréstimos temporários em que nunca foram pagos, dei à minha família mais de $35 mil nos últimos 4 anos. $35 mil para pessoas que não conseguiam separar 2 horas por ano para comer bolo com minha filha. Tomei uma decisão. Na quarta de manhã, fui ao banco. Retirei $2 da minha conta pessoal, em notas de $1 novas. Depois, passei no correio e comprei o cartão de aniversário mais barato e genérico que encontrei. Dentro dele, escrevi: Aqui está minha contribuição para a festa do Brandon e do Blake. Espero que seja tudo o que vocês sonharam. Infelizmente, Isa e eu não poderemos comparecer. Parece que teremos um conflito de agenda nesse dia. Engraçado como isso funciona. PS, lista de convidados errada. Com amor. Helena. Colei os $2 dentro e mandei o cartão para Hannah. Mas não parei por aí. Voltei ao banco e pedi para ser removida de todas as contas compartilhadas, ficando apenas como usuária secundária, com acesso apenas de visualização. Como eu era a titular principal, pude fazer tudo aquilo sozinha. Mudei todas as senhas do banco online e ativei alertas para qualquer tentativa de movimentação. Depois, liguei para as administradoras dos 2 cartões de crédito familiares que estavam no meu nome e pedi o bloqueio temporário, alegando atividade suspeita. O fundo de férias que eles planejavam usar para a viagem ao Colorado? Bloqueado. Fui para casa e esperei. Na quinta de manhã, meu telefone começou a tocar. Primeiro, Hannah. Helena, o que você fez? A empresa da festa disse que o pagamento foi recusado. Depois, minha mãe. Querida, parece que tem algum problema na conta de férias. O banco disse que está com uma retenção. E então, meu pai. Helena, isso não tem graça. Precisamos daquele dinheiro. O resort está exigindo o depósito do Evan ou vamos perder a reserva. Deixei todos caírem na caixa postal.
Só ao meio-dia decidi ligar de volta para Hannah. Oi, Jace. Vi sua mensagem sobre os problemas de pagamento. Que coisa estranha. Aliás, sabe o que mais é estranho? A Isa fez 8 aniversários e você conseguiu perder todos. Mas agora, quando é a festa dos seus filhos, vocês precisam de quase $6.000 e isso é inadiável. Isso é diferente, Helena. É uma ocasião especial. Você tem razão. É diferente. É diferente porque não é minha filha, então importa pra você. Isso não é justo. Quer saber o que não é justo, Hannah? Eu coloquei mais de $35.000 nesses fundos familiares nos últimos 4 anos. Paguei reparo no seu carro, ajudei na sua hipoteca, banquei sei lá quantas festas pro Brandon e o Blake. E nesse tempo todo, você não apareceu nenhuma vez no aniversário da Isa. Nenhuma. Nós estávamos ocupados. Guarda essa. Eu terminei. Dá um jeito de pagar essa festa sozinha. Desliguei. Na sexta-feira, as ligações ficaram mais agressivas. Meu pai me acusou de manter a família refém. Minha mãe chorou, dizendo que eu estava arruinando o aniversário dos meninos. A Hannah deixou uma mensagem de voz com tanta baixaria que eu nem vou repetir aqui. Sábado passou. Não teve festa no Colorado. Mas aí veio o melhor. Domingo de manhã, acordei com 17 ligações perdidas e mais de 30 mensagens. Aparentemente, minha família tentou resolver sozinha. Tentaram usar os cartões de crédito congelados. Não funcionou. Depois, conseguiram acessar uma das contas compartilhadas ainda não sei como, talvez por meio da minha mãe, que era usuária secundária. Ela tentou transferir dinheiro pro resort, mas o sistema antifraude do banco detectou imediatamente. Transação incomum. Valor alto. Empresa de fora do estado. Tentativa feita no fim de semana. Em uma conta já sinalizada por uso suspeito. Resultado: transação bloqueada, conta congelada para investigação. E o que minha brilhante família fez? Ligaram pro banco dizendo que alguém tinha congelado suas contas e cartões ilegalmente, e que precisavam de acesso urgente ao dinheiro. Na segunda de manhã, eu estava no trabalho quando meu telefone tocou. Número desconhecido, mas reconheci o prefixo do call center do banco. Senhorita Johnson. Aqui é a Patrícia, do setor de fraudes do Banco Central. Temos algumas perguntas sobre contas associadas ao seu nome. Meu coração disparou. Chegou a hora da verdade. Claro, como posso ajudar? Recebemos denúncias de atividades suspeitas em várias contas onde a senhora consta como titular. Os denunciantes alegam que retenções foram feitas sem autorização e cartões congelados sem consentimento. Respirei fundo, e sorri, mesmo sabendo que Patrícia não podia me ver. Ah, essas contas. Sim, posso explicar. São contas familiares que eu mesma criei. Sou titular principal, seus registros vão confirmar isso. Na semana passada, fiquei preocupada com o uso indevido por parte de usuários secundários. Então, implementei bloqueios de segurança para proteger os fundos. Entendi. E os cartões de crédito? Mesma coisa. Fiquei preocupada com o possível uso indevido, então pedi bloqueios temporários até revisar todas as transações recentes. Houve uma pausa. Senhorita Johnson, nossos registros mostram que a senhora é, de fato, a titular principal de todas essas contas. A senhora tem pleno direito legal de gerenciá-las como achar melhor. Usuários secundários não têm autoridade para desfazer suas decisões nem podem denunciar fraude em contas que não são deles. Foi o que eu imaginei. E agora, o que acontece? Vamos entrar em contato com os denunciantes para informá-los de que nenhuma fraude foi identificada. Os bloqueios permanecerão em vigor até que a senhora decida removê-los. Há mais alguma coisa com a qual possamos ajudá-la hoje? Sim. Quero encerrar todas as contas compartilhadas e transferir os fundos restantes para minha conta pessoal. Também gostaria de remover todos os usuários secundários dos meus cartões de crédito. Podemos providenciar isso para a senhora. Gostaria de agendar um horário para comparecer pessoalmente? Sim, por favor. O quanto antes.
Desliguei e fiquei sentada no meu escritório sorrindo feito boba. Minha família tinha acabado de me dar a desculpa perfeita para cortá-los financeiramente. Ao denunciarem fraude, basicamente admitiram que achavam ter direito ao meu dinheiro, quando na verdade não tinham. O banco ligou de volta ainda naquela tarde. Soube disso porque a Hannah me ligou logo depois, gritando: "Como você teve coragem? Como pôde nos cortar assim? Mamãe e papai estão arrasados. Os meninos estão arrasados. Você destruiu tudo." Eu destruí tudo? Hannah, eu te dei uma chance. Você poderia ter reconhecido que a Isla existe. Poderia ter vindo a pelo menos um aniversário dela. Poderia ter tratado minha filha como alguém que importa. Em vez disso, exigiu dinheiro enquanto me chamava de egoísta. Isso não tem nada a ver com a Isla. É sobre dinheiro. Não, Hannah. Isso é sobre respeito. Sobre você achar que eu te devo alguma coisa, mesmo sem nunca ter me oferecido nada em troca. É sobre a minha filha aprender que família deve amar incondicionalmente, não só quando é conveniente. Você tá sendo ridícula. É mesmo? Então me responde uma coisa: quando é o aniversário da Isla? Silêncio. Você não sabe, né? Sua própria sobrinha, e não sabe nem o dia do aniversário dela. Mais silêncio. É 15 de setembro, Jace. Ela fez 8 anos há algumas semanas. Dei uma festa linda, cheia de gente que realmente se importa com ela. Desliguei. Na terça, fui ao banco e encerrei todas as contas compartilhadas. O fundo de férias tinha $3.247, o fundo de emergência $893 e o fundo de ocasiões especiais $1.834. Transferi tudo para minha conta poupança pessoal. Também pedi cópias de todos os históricos de transações. 4 anos de registros detalhados mostrando exatamente para onde foi o dinheiro. Ajuda no carro da Hannah e do Evan, $4.200. Auxílio na hipoteca, $6.500. Reparos na casa, $2.800. Festas de aniversário pros gêmeos, $3.680. E pra Isla, desses mesmos fundos? $0. Tinha tudo documentado. Na quarta-feira, minha mãe ligou. Helena, querida, precisamos conversar. Isso já passou dos limites. Já passou dos limites, mãe? Ou será que finalmente passou? Nós somos uma família. Devíamos nos apoiar. Concordo. Mas me diga, mãe, como exatamente você apoiou a Isla nos últimos 6 anos? Nós mandamos presentes de Natal. Você manda um vale-presente de $20 da Target. Enquanto os filhos da Hannah ganham consoles de videogame, bicicletas, passeios para parques temáticos. A Isla ganha um vale-presente. Não temos o mesmo vínculo com a Isla que temos com os meninos. E ali estava. A verdade escancarada. Por quê, mãe? Porque você não tem o mesmo vínculo com sua neta que tem com seus netos. É complicado, Helena, você e a Hannah sempre tiveram suas diferenças. Para. Não é sobre mim e a Hannah. É sobre uma menina de 8 anos que passou 6 anos se perguntando por que os avós não a amam o suficiente para irem no aniversário dela. Nós a amamos. Não, vocês amam a ideia dela. Amam dizer que tem 3 netos, mas não amam a Isla de verdade. Porque se amassem, teriam aparecido uma única vez. Em 6 anos, uma vez só. Minha mãe começou a chorar. A gente não percebeu. Não perceberam porque não quiseram. Foi mais fácil fingir que pular o aniversário da Isa não era nada demais do que admitir que estavam escolhendo favoritos. O que você quer da gente, Helena? Quero que você admita o que fez. Que reconheça que tratou a Isa como se ela não importasse. E que entenda que ações têm consequências. Você está dizendo que nunca mais vamos ver a Isa? Estou dizendo que ver a Isa é um privilégio que vocês perderam. Se quiserem um relacionamento com a neta de vocês, vão ter que reconquistar esse direito. E tudo começa reconhecendo o erro. Minha mãe desligou. Na quinta, foi a vez do meu pai ligar. A conversa foi exatamente como você pode imaginar,
um desastre. Ele me acusou de estar manipulando tudo e de usar a Isa como arma. Eu respondi que, por 6 anos, a Isa foi o alvo, e agora eu estava finalmente defendendo minha filha. Na sexta-feira, recebi uma mensagem da Hannah. Longa, cheia de idas e vindas entre um pedido de desculpas e acusações. Ela dizia que sentia muito por eu achar que eles trataram a Isa injustamente, mas que eu estava exagerando, e cortar o apoio financeiro da família era cruel e vingativo. Tirei um print da mensagem e mandei para minha amiga Karen, que tem sido como uma segunda mãe desde o início de toda essa confusão. A resposta dela foi perfeita. Cruel e vingativa ignorar o aniversário de uma garotinha por 6 anos seguidos. O que você fez foi apenas boa administração. Já se passaram 2 semanas desde que o banco me ligou. Minha família ainda tentou entrar em contato algumas vezes, mas na maior parte do tempo, ficaram em silêncio. Acho que finalmente estão começando a entender que eu estou falando sério. E a Isa? Ela está florescendo. Sem o estresse de planejar festas para as quais ninguém aparecia, sem a decepção de esperar que esse ano fosse diferente, ela está mais leve, mais feliz. Ela já começou até a falar sobre o próximo aniversário não porque espera que alguém específico vá, mas porque sabe que as pessoas que a amam estarão lá. Karen virou a avó honorária da Isa. Minha colega de trabalho, Janete, cujos filhos já são adultos, praticamente nos adotou. Hoje, a Isa tem mais adultos amorosos e presentes na vida dela do que jamais teve enquanto eu tentava forçar laços com a família biológica. No último fim de semana, encontramos meus pais no supermercado. A Isa não os reconheceu de imediato, já fazia mais de 1 ano desde que os viu pela última vez. Quando percebeu quem eram, apenas os cumprimentou educadamente e perguntou: Mamãe, a gente pode ver as coisas para a festa de aniversário? Minha mãe, animada, perguntou: Vocês estão planejando outra festa? Sim, disse Isa, empolgada. É o aniversário da minha amiga Chloe semana que vem. Quero ajudar a mãe dela com a decoração. O rosto da minha mãe murchou. Ela esperava que Isa estivesse falando da própria festa, uma para a qual talvez ainda pudesse ser convidada. E o seu aniversário, querida? Perguntou meu pai. Quando é mesmo? Isa olhou com aquela clareza brutal que só as crianças têm. 15 de setembro. Como sempre, vovô. Eles não disseram uma palavra. Enquanto nos afastávamos, Isa puxou minha manga. Mamãe, por que o vovô perguntou quando é meu aniversário? Ele não sabe. Algumas pessoas esquecem coisas importantes, querida. Isso é muito triste, disse ela, com a maior naturalidade do mundo. Eu lembro do aniversário de todo mundo. E ela lembra mesmo. Minha filha de 9 anos se lembra dos aniversários dos colegas, dos professores, do carteiro, dos vizinhos. Ela faz cartões, desenha, e me pede para ajudá-la a escolher pequenos presentes com o dinheiro da mesada. A Isa tem mais empatia e gentileza na pontinha do dedo mindinho do que minha família inteira junta. Os registros financeiros que peguei no banco acabaram revelando mais do que eu esperava. Não eram só as despesas grandes como carro e hipoteca. Eram os pequenos valores que eu já nem lembrava. $50 aqui para material escolar dos gêmeos. $100 ali para equipamento esportivo. $75 para um jantar em família quando eles estavam sem dinheiro naquela semana. Morte por 1000 cortes. Exceto que quem estava sangrando era eu. Fiz as contas. Se eu tivesse colocado todo o dinheiro que contribuí para os fundos da família numa poupança para a Isa, ela teria mais de $30.000 hoje. $30.000 que poderiam garantir o futuro dela. Mas foram gastos com gente que nunca se importou em garantir nem a felicidade dela, quanto mais o futuro. Isso acaba agora. Todo centavo que antes ia para os fundos da família agora vai direto para a conta de educação da Isa. Vai para a faculdade. Vai para o futuro dela. Se depender de mim, ela vai ter tudo o que merece. Também abri uma conta poupança separada para as futuras festas de aniversário da Isa. Festas de verdade. Daquelas em que as pessoas aparecem porque querem celebrar com ela, não por obrigação. Festas em que ela possa criar memórias com quem escolhe estar presente. Na semana passada, minha irmã postou no Facebook sobre o aniversário do Brandon e do Blake. Acabaram fazendo a festa no Chuck E. Cheese.
Ela fez questão de mencionar como os meninos ficaram decepcionados por terem que cancelar uma viagem especial por causa de um drama familiar. Vários parentes comentaram, curiosos. As respostas da Hannah foram vagas, mas me pintavam como a vilã da história. Deixei ela contar a versão dela. As pessoas que realmente importam já sabem a verdade. E o que acontece com a verdade é que, uma hora, ela vem à tona. Ontem, recebi uma ligação da minha prima Raquel, aquela que mora do outro lado do país e só aparece nos grandes encontros de família. Ela tinha visto o post da Hannah e quis saber o que estava acontecendo. Contei tudo. Os aniversários esquecidos. As ajudas financeiras. A gota d'água com a exigência da viagem pro Colorado. Ela me interrompeu. Espera, o aniversário da Isa é em setembro, né? Lembro porque é perto do meu. 15 de setembro. Helena, eu fui em pelo menos 3 festas do Brandon e do Blake quando estive aí. Mas, pensando agora, acho que nunca fui convidada para nenhuma da Isa. Expliquei que a família nunca comparecia, então parei de convidar parentes depois do 3º ano. Houve uma pausa. Meu Deus, Helena. Eu não fazia ideia. Achei que fosse porque as festas dela eram em datas diferentes, ou menores. Na verdade, nunca parei para pensar. A maioria das pessoas não pensava. Esse era exatamente o problema. Ela pediu desculpas, de verdade. E prometeu vir visitar a Isa no próximo aniversário. Depois, aparentemente, começou a fazer perguntas bem diretas no grupo da família, do qual não faço mais parte. Coisas como: quando foi a última vez que alguém aqui foi a uma festa da Isa? Por que contribuímos para as festas dos gêmeos, mas nunca para a dela? Segundo a Raquel, o silêncio foi ensurdecedor. Mas veja bem, não estou mais buscando vingança. Não quero provar nada para ninguém. Já passei dessa fase. Meu foco agora é construir uma vida para Isa onde ela nunca precise questionar seu valor com base em quem aparece na festa dela. Onde ela não precise competir com os primos por reconhecimento básico dos avós. Onde ela cresça cercada de pessoas que escolhem estar com ela, não que se sintam obrigadas a tolerá-la. E olha, tem sido libertador. Hoje, não acordo mais no dia do aniversário dela com aquela ansiedade, me perguntando se esse seria o ano em que a família surpreenderia. Não gasto mais dinheiro que não tenho tentando manter a paz com quem nunca trouxe paz nenhuma à minha vida. E parei de inventar desculpas para adultos que, francamente, já deveriam saber se comportar melhor. Isa e eu estamos planejando um acampamento para o mês que vem. Só nós duas, alguns marshmallows, e uma barraca debaixo das estrelas. Ela está mais empolgada com isso do que com qualquer festa elaborada que eu já tenha feito na tentativa de impressionar a família. Ontem à noite, enquanto a colocava na cama, ela me disse: Mãe, eu gosto quando é só a gente às vezes. É mesmo? Por quê, querida? Porque quando é só a gente, eu sei que todo mundo quer muito estar lá. Da boca de uma criança. No fim das contas, o tal golpe bancário acabou sendo uma bênção disfarçada. Me forçou a encarar toda a manipulação financeira que eu vinha aceitando há anos. Me deu uma base legal para cortar o fluxo de dinheiro sem parecer a vilã e ainda deixou claro, com documentos, o quanto esse apoio sempre foi unilateral. Meus pais ainda fizeram algumas tentativas de reconciliação. Mas continuam sem reconhecer que erraram. Meu pai insiste que festas de aniversário não são tão importantes assim, e que estou fazendo tempestade em copo d'água. Minha mãe continua dizendo que nunca quis ferir os sentimentos da Isa, mas justifica cada uma das decisões que tomaram. E é aí que mora o problema. Hannah entrou totalmente no modo vítima. Segundo minha prima Raquel, ela está espalhando para quem quiser ouvir que eu abusei financeiramente da família e que estou retendo a Isa como forma de punição. A ironia de dizer que estou retendo a Isa quando eles nunca sequer faziam esforço para vê-la, parece que passou despercebida por ela. Comecei a fazer terapia para lidar com a culpa e a raiva que ainda carregava. Ser o bode expiatório da família por anos acaba afetando sua autoestima, mesmo quando, racionalmente, você sabe que não é o problema. O Dr. Martinez me ajudou a entender que o que vivi tem nome: reclusão financeira.
Ao me colocarem como principal fonte de dinheiro para a família, ao mesmo tempo em que negavam o mínimo de igualdade à minha filha, criaram um sistema onde eu me sentia constantemente em dívida emocional, mesmo sendo eu quem pagava a conta. Você não estava só dando dinheiro, ele me disse. Você estava comprando a esperança de que, algum dia, eles tratariam a Isa com o mesmo carinho. Mas eles vendiam essa esperança sem nunca ter a intenção de entregá-la. Aquilo me atingiu profundamente, porque era exatamente isso. Todo mês, ao transferir dinheiro para as contas da família, uma parte de mim acreditava que talvez, só talvez, eles passassem a nos ver como parte real da família. Talvez esse investimento fosse render amor e inclusão. Mas nunca rendeu. Nunca. A Isa começou a perguntar cada vez menos porque não víamos mais os avós. No começo, ela ficou confusa e um pouco triste. Mas crianças são surpreendentemente adaptáveis, especialmente quando a vida melhora. E a vida dela melhorou muito. Sem o estresse do drama familiar, sem o peso das obrigações financeiras, nosso dia a dia ficou mais leve. Estou mais presente com ela. Começamos a ter noites de cinema em casa, aventuras aos fins de semana, manhãs de domingo preguiçosas com panquecas. Toda a energia que eu desperdiçava tentando manter laços com quem não nos valorizava agora está direcionada exclusivamente para a menina que mais merece. Na escola, ela está mais segura. Na última reunião com a professora, a senhora Peterson comentou que Isa parecia mais leve esse ano. Mais falante, mais participativa, mais confortável sendo quem é. Seja lá o que você mudou em casa, ela disse, continue fazendo. A Isa está florescendo. Não contei que a principal mudança foi cortar relações com pessoas tóxicas. Mas guardei aquilo como uma confirmação de que fiz a escolha certa. O dinheiro que consegui recuperar das contas da família agora está rendendo juros no fundo universitário da Isa. Com o ritmo atual, ela vai terminar o ensino médio com quase $80.000 para investir nos estudos. Isso muda gerações. É a diferença entre começar a vida com dívidas e começar com oportunidades. Usei parte do valor também para criarmos novas tradições. Fizemos aulas de cerâmica juntas. Estamos planejando uma viagem a Washington, DC no próximo verão. E finalmente consegui matriculá-la nas aulas de piano que ela pedia há 2 anos, algo que antes era impossível enquanto eu sustentava metade da família. Essas coisas não são apenas atividades. São investimentos no desenvolvimento da Isa e no nosso relacionamento. São as lembranças que ela vai levar para a vida adulta. E, talvez, até para a criação dos próprios filhos um dia. Semana passada marcou um mês exato desde que o banco me ligou sobre a fraude. Para comemorar esse novo ciclo de independência, Isa e eu saímos para tomar sorvete. Enquanto comíamos na sala, ela olhou para mim com chocolate no queixo e disse: Mãe, acho que esse foi o melhor mês de todos. É mesmo? Por quê? Porque agora você sorri mais, e não fica triste olhando pro celular. Ela estava certa. Antes, cada mensagem da minha família me deixava triste, ansiosa, culpada, frustrada. Agora, meu celular vibra com mensagens das mães dos amigos da Isa, marcando encontros. Com a Karen nos visitando. Com a Raquel mandando memes bobos e fotos dos filhos para Isa. Hoje, meu celular traz alegria, não medo. Isa já está empolgada com o aniversário de 10 anos, mesmo faltando meses. Mas o mais lindo é que, dessa vez, não tem aquela esperança silenciosa de que algum parente apareça. Ela está animada com os amigos que quer convidar, com as atividades que quer fazer. Mãe, a gente pode fazer no parque de novo? Ela perguntou. E é assim que eu sei que estamos no caminho certo. E a Karen pode trazer os biscoitos famosos dela. E a gente pode convidar a senhora Peterson. Podemos convidar quem você quiser, meu amor. É o seu dia. Que bom. Quero pessoas que realmente gostem dos aniversários do ratinho das gatinhas. Tenho pensado bastante sobre o que quero que a Isa leve como aprendizado de tudo isso. Não os momentos feios, ela não precisa carregar o peso da bagunça emocional dos adultos. Mas quero que ela saiba que tem valor, que merece ser tratada com carinho e que não tem nada de errado em se afastar de quem nunca demonstrou apreço de verdade. São lições difíceis, que eu levei 34 anos para aprender. Se ela conseguir entender isso aos 9, vai ser muito mais forte do que eu jamais fui.
Os efeitos de cortar laços com minha família foram mais profundos do que eu esperava. Por exemplo, eu nunca percebi quanta energia mental eu gastava tentando gerenciar expectativas, cobranças e frustrações até sentir essa energia livre de novo. Durmo melhor agora. Não acordo mais no meio da noite me perguntando se eu deveria ter ajudado mais em alguma crise ou se fui dura demais ao priorizar a Isa. E, curiosamente, toda essa mudança também trouxe um componente de educação financeira que eu não previa. Isa começou a fazer perguntas sobre dinheiro não com ganância, mas com aquela curiosidade genuína de criança, porque algumas pessoas têm mais que outras. Como as famílias decidem juntas o que fazer com o dinheiro? Tivemos conversas simples, apropriadas para a idade, sobre orçamento, economia e, principalmente, a diferença entre ajudar quem a gente ama e ser explorado por quem só quer tirar vantagem. Mãe, ela me perguntou na semana passada, enquanto fazíamos compras, por que você deu dinheiro para Hannah se ela não foi legal com a gente? Eu parei. Escolhi bem as palavras. Às vezes, adultos cometem erros tentando manter a paz na família. Eu achei que, se ajudasse com dinheiro, eles iam querer passar mais tempo com a gente. Mas, amor não funciona assim. Amor não é algo que se compra. Exatamente. Ela respondeu, animada. Amor de verdade é de graça, né? Mas também é uma escolha, né? Isso mesmo. Amor de verdade é gratuito, mas precisa ser escolhido todos os dias. Ela assentiu com a cabeça, séria. Depois sorriu. Tipo a Karen, que escolhe trazer biscoitos pra gente, mesmo sem precisar. Exatamente assim. Essas conversas valem mais que qualquer reunião de família. Isa está aprendendo, desde cedo, o que é um relacionamento saudável, o que são limites, e o que ela merece receber coisas que vão servir para a vida inteira. Descobri também que, ao cortar os laços com membros tóxicos, abri espaço para laços verdadeiros florescerem. Minha amizade com a Karen se transformou em algo parecido com um vínculo de mãe e filha, não no lugar da minha mãe, mas como um lembrete de como esse tipo de relação pode ser leve, recíproca e cheia de cuidado real. Minha colega Janete virou uma tia postiça da Isa. Ensina jogos de cartas, conta histórias da infância dos próprios filhos e a faz rir como poucas pessoas conseguem. O Sr. Rodrigues, o entregador do prédio, sempre pergunta sobre os projetos de arte da Isa, e traz para ela os selos especiais que sabe que ela adora colecionar. Essas pessoas escolheram fazer parte da nossa vida. Sem obrigação, sem laço de sangue, sem dívida emocional. Aparecem porque querem. Porque gostam da gente. O contraste com minha família biológica não poderia ser mais gritante. Teve um episódio, há umas 6 semanas, que me confirmou de vez que eu estava no caminho certo. Isa pegou uma infecção chamada savonage, que evoluiu para um caso sério de desidratação. Tive que levá-la ao pronto-socorro numa noite de domingo, e ela precisou de 4 bolsas de soro. Foi assustador aquele tipo de momento que te lembra como a maternidade pode ser solitária. Mas, dessa vez, eu não estava sozinha. Karen foi até o hospital e ficou com a gente até às 2 da manhã, quando Isa teve alta. No dia seguinte, Janete apareceu com sacolas de compras para que eu não precisasse sair de casa enquanto Isa se recuperava. O Sr. Rodrigues até passou por lá, durante o expediente, só para ver como estávamos. Meus pais descobriram que Isa tinha sido internada 3 dias depois, por causa de uma postagem da Karen no Facebook. Meu pai me mandou uma mensagem. Isa já está melhor? Não foi uma oferta de ajuda. Não foi um pedido para visitar. Foi só uma checagem superficial, algo que pareceu mais uma obrigação do que preocupação de verdade. E foi nesse momento que a certeza me atingiu com força, eu fiz a escolha certa. As pessoas que se importam de verdade com a Isa mostraram isso quando mais importava. As que só dizem se importar, nunca nem aparecem no aniversário. Muito menos apareceriam no hospital. A independência financeira que conquistei também me permitiu ser mais generoso com quem realmente importa. Pude ajudar a Karen a consertar o carro quando a aposentadoria dela não cobria os custos. Contribuí com o fundo da excursão escolar do neto da Janete. Apadrinhei uma criança por meio de um programa local de caridade, algo que sempre quis fazer, mas nunca consegui, já que por anos banquei os gastos da família da minha irmã.
É incrível ver meu dinheiro sendo usado para apoiar pessoas e causas que combinam com meus valores, em vez de desaparecer num buraco sem fundo de parentes ingratos, que sempre encararam minha ajuda como obrigação, não como um gesto de carinho. A parte final dessa história ainda está sendo escrita. Minha família biológica não desistiu completamente. Minha mãe ainda liga a cada poucas semanas com variações do tipo: será que a gente não pode deixar isso pra lá? Meu pai manda mensagens ocasionais do tipo: não deixe o orgulho destruir a família. E a Hannah alterna entre mensagens raivosas e tentativas baratas de me fazer sentir culpa. Mas o que eles não entendem é simples. Não há como seguir em frente até que reconheçam o que fizeram. Não há família a ser salva quando eles próprios destruíram isso ao tratar minha filha como menos por 6 anos seguidos. Eu não estou pedindo dinheiro. Não quero que hipotecem a casa para pagar a próxima festa da Isa. Só peço o mínimo reconhecimento de que erraram. E provas reais de que entenderam o porquê. Enquanto isso não acontece, Isa e eu continuamos construindo nossa família escolhida com pessoas que aparecem, que se lembram de aniversários, que tratam uma garotinha como importante simplesmente porque ela existe. E se minha antiga família nunca aparecer, a perda será deles, não nossa. Porque aqui está o que aprendi. Família não é sangue. Família é comprometimento. É estar presente. É escolher amar alguém, dia após dia, mesmo quando não é conveniente. Minha família biológica fracassou nesse teste várias vezes. Mas Isa e eu passamos por ele todos os dias, juntas. Essa é a verdadeira vitória. Não é o dinheiro recuperado. Não é o prazer de vê-los tropeçarem com o próprio relatório de fraude. Nem a satisfação de, finalmente, ter me defendido. A vitória real é que minha filha está aprendendo que ela merece mais. E está crescendo em um ambiente onde o que ela recebe é, de fato, o melhor. Quando o banco me ligou para falar do relatório de fraude, eu sorri. Porque finalmente tinha um respaldo legal para fazer o que eu já deveria ter feito há anos. E continuo sorrindo, mesmo um mês depois, porque posso ver os efeitos dessa decisão se concretizando em tempo real. Isa está mais feliz. Eu estou mais feliz. Nossa vida é mais leve, mais autêntica, mais tranquila. E todas as noites, quando a coloco na cama, ela sabe, com toda a certeza do mundo, que é amada, valorizada e que vale a pena estar presente por ela. E isso vale muito mais do que qualquer obrigação familiar ou conta compartilhada. Então, para quem estiver lendo isso e se ver nessa história, tá tudo bem ir embora. Tá tudo bem proteger seus filhos de quem não os valoriza. Tá tudo bem parar de se queimar para manter os outros aquecidos. Sua paz de espírito vale mais que a aprovação deles. A autoestima do seu filho vale mais do que manter laços quebrados. E a sua verdadeira família, as pessoas que escolhem te amar já estão aí, só esperando você abrir espaço para elas. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente se recusar a continuar jogando um jogo viciado. E às vezes, quando o banco liga perguntando sobre o relatório de fraude, a melhor resposta é apenas sorrir e dizer: atualize. Atualização. Já se passaram 3 meses desde que escrevi esse post, e muitas pessoas continuam pedindo novidades. Então aqui vai. No mês passado, Raquel veio visitar a Isa no aniversário de 10 anos. Ela trouxe os próprios filhos, e foi a primeira vez que Isa teve primos na festa que realmente estavam felizes por estar ali. Raquel também trouxe álbuns de fotos, mostrando a Isa todos os eventos familiares que ela perdeu ao longo dos anos, não para deixá-la triste, mas para ajudá-la a entender que o problema nunca foi com ela. 2 semanas antes do aniversário, meus pais fizeram uma última tentativa de reconciliação. Apareceram na minha casa sem avisar, com presentes caros e um cartão escrito: pedimos desculpas pelo mal-entendido. Mas veja bem, isso não é pedido de desculpas. Isso é atalho. E não existe reconciliação real sem reconhecimento honesto do dano causado. Isa merece melhor. E agora ela tem. Mal-entendido. 7 anos de negligência deliberada, e eles chamaram isso de mal-entendido. Deixei que entregassem os presentes para Isla, ela não tinha culpa. Eles sempre foram avós terríveis. Mas quando perguntaram se podiam ir à festa de aniversário dela, eu falei a verdade. A Isla não convidou vocês. Agora ela escolhe quem comemora com ela. Desde então,
Não tivemos mais contato. Enquanto isso, a Hannah resolveu contar para a família que eu fiz uma lavagem cerebral na Isa contra todos eles. Porque, claro, a única explicação para uma menina de 9 anos não ficar empolgada com avós quase desconhecidos é manipulação e não a consequência natural de anos de abandono. Mas aqui está a parte mais bonita. A Isla mal pensa neles. Ela está ocupada demais com as aulas de piano, as oficinas de cerâmica e com os planos de dormir na casa de amigas que realmente querem estar com ela. O dinheiro que antes era usado para bancar obrigações familiares agora está na conta da faculdade da Isa que já passou dos $35.000. Mais do que isso, está sendo investido em experiências que estão moldando quem ela está se tornando. Ela é confiante, criativa e gentil. Está aprendendo, desde cedo, que o valor dela não depende da disponibilidade ou aprovação dos outros. E quando crescer, e talvez tiver seus próprios filhos, ela vai saber exatamente como amá-los de forma incondicional. Porque ela vai se lembrar de como se sentiu quando alguém finalmente escolheu amá-la assim. Esse alguém fui eu. E todos os dias eu escolho ela de novo. A melhor decisão que já tomei.